O que é Protocolo Ouroboros? Protocolo Ouroboros é o título desse livro aqui, ó, meu primeiro livro de ação e espionagem no Brasil, um livro sobre o Serviço Secreto Brasileiro, lançado em 2022, março de 2022, aqui em Cascavel. O livro fala então sobre um agente federal que foi incumbido de descobrir os planos de uma organização criminosa para destruir a economia e a democracia brasileiras. E essa história se passa então durante o ano de 1988, ano em que foi lançada a nossa 7ª Constituição, esta que nós usamos hoje. E qual é o contexto de Protocolo Ouroboros? Bem, desde a proclamação da República em 1889, existiram vários presidentes e também várias agências de inteligência no Brasil. Vale lembrar que isso é ficção, tá? A história é minha. Na realidade, não sei quantas foram. Mas, enfim, o importante é que, dentro deste contexto do livro de Protocolo Ouroboros, essas agências elas eram substituídas de acordo com os presidentes que assumiam seus cargos. Os documentos eram destruídos e tal, tudo em prol do seu interesse próprio. Com o tempo, os agentes perceberam esse tipo de praxe do governo e passaram a ter também suas praxes ou seus protocolos de ação. Com o tempo, até tivemos uma agência paralela. A agência tomou consciência de si mesma e passou a agir tão secretamente que nem os governos sabiam, de forma que quando um presidente assumia e ele desmantelava aquela agência vigente e colocava outra, na verdade estava manipulando uma agência fake. A agência verdadeira era tão secreta que nem os governos, então que nem o governo teria conhecimento dela. Dentro desse contexto, os protocolos criados por esses agentes, eles pretendiam então preparar os novos agentes para atitudes, ações que deveriam ser tomadas diante de certas situações. Um desses protocolos chamava-se então Protocolo Ouroboros e consistia no que? Se o governo viesse a cair nas mãos do inimigo, esses agentes, esses responsáveis pela segurança nacional, pela rede de informações, agentes infiltrados inclusive nas esferas governamentais e empresas públicas e não públicas, deveriam tomar uma atitude de não fazer nada e de impedir que a justiça fosse feita. Por quê? Porque quando um governo é corrupto, ele tende a cair por si só, porque ele se enfraquece, como uma ferrugem que come uma estrutura metálica levando à implosão. Isso levaria o país ao caos. O caos seria perfeito para o nascimento de uma revolução e ela uma oportunidade para um novo governo, segundo eles, totalitário. Então seria bom que um governo corrupto tomasse o poder. Então, em caso de um governo corrupto tomar o poder e não houver uma forma de combater, a melhor coisa a se fazer seria deixar o país de rédeas soltas e que a corrupção fosse tamanha que trouxesse caos no país, então favorecendo uma revolução. Acontece que nem todos concordaram com isso, então o diretor da Agência Brasileira de Inteligência da época incumbiu o agente Flynn, época essa em 1988, de descobrir se de fato existia mesmo, para começar, se existia um protocolo chamado Ouroboros. Segundo, quais seriam os planos dessa organização? Terceiro, desbaratar esta organização, sabotar seus planos, porque o prejuízo seria grande demais se ela conseguisse executar o protocolo Ouroboros em sua totalidade, trazendo caos ao país. A partir daí, então, que começa a aventura de nosso grande herói, nosso agente Flynn, para descobrir essas coisas e cumprir com sua missão. Eu espero que você também goste de Protocolo Ouroboros, assim como os outros demais leitores que já me passaram feedback, inclusive levantaram alguns questionamentos e que eu achei muito legal, e venho depois com mais vídeos falando mais sobre o ambiente de Protocolo Ouroboros e esclarecendo algumas dúvidas em relação à nossa história, algumas curiosidades também
em relação aos heróis, ao ambiente de Protocolo Ouroboros, Ouroboros, não só aos heróis, mas também aos personagens em si. Nós temos vilões, tanto heróis quanto vilões, e eu venho depois trazer mais informações para você. Como é que você faz para adquirir? Está aí a descrição no vídeo de como você pode acessar e então adquirir e ler hoje mesmo Protocolo Ouroboros. Ok? Obrigado, até mais, tchau!